Olá, esse é mais um Atitude TCE Entrevista. Eu sou Marcos Rolim e a entrevistada de hoje é a diretora administrativa do Tribunal de Contas do Estado, Renata Agra Balbueno. Renata é auditora pública do TCE já há muitos anos e é atual diretora de administração. É licenciada em Biologia pela URGS, é bacharel em Ciências Contábeis pela URGS também, especialista em contabilidade, auditoria e finanças governamentais. Exerceu funções como servidor efetivo em várias instituições públicas e foi professora de contabilidade pública, orçamento e finanças em cursos de graduação e pós-graduação. Renata, uma satisfação te ter no programa conosco. Eu vou começar logo a nossa entrevista, aquilo que imagino seja a curiosidade de muita gente, te perguntando como é que se faz para administrar uma instituição como o tribunal durante uma pandemia. Estamos aí já há 6 meses, mais de 6 meses, enfrentando essa situação que é tão inédita, tão difícil. E como é que se administra uma instituição desse jeito, nessa circunstância? Olá, Rolim. Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos os telespectadores. Bom, nós temos uma história, Rolim, na fiscalização de bastante experiência com trabalho remoto. Faz quase 2 décadas que o tribunal instituiu essa modalidade de trabalho, mas especificamente para as áreas fim de fiscalização e instrução de processo. A área administrativa, que é agora onde eu estou, nunca tinha tido experiência de trabalho remoto. Então, foi muito interessante, porque no dia 11 de março foi decretada a pandemia no Brasil. No dia 13, nós emitimos a primeira regramento sobre o trabalho remoto, em que indicava que todos os servidores que pudessem exercer trabalho remoto assim o fizessem. Aí, no dia 20, como a coisa já estava bastante intensa em termos de pandemia no Brasil, nós instituímos a obrigatoriedade do trabalho remoto para todos, cancelando o expediente presencial no Tribunal de Contas. Para o pessoal da área de fiscalização, já era uma rotina, de certa forma, porque nós temos diversos sistemas, muitos mesmo, desenvolvidos ao longo do tempo, que nos permitem fazer uma boa fiscalização à distância. São programas como o Licitacom, que o pessoal já conhece, quem trabalha na área governamental, no Estado, e outros tantos que a gente consegue obter os dados dos jurisdicionados, dos fiscalizados, à distância. Então, o nosso trabalho de auditoria cada vez está exigindo menos a presença dos auditores em loco. A despeito disso, houve questões, justamente demandas da pandemia, que nos fizeram fazer umas 2 ou 3 auditorias em loco. A novidade mesmo foi para a área administrativa, da direção administrativa e da direção geral, em que nunca havíamos feito esse tipo de trabalho. O resultado foi surpreendentemente positivo. Nós fechamos a primeira folha de pagamento ainda no mês de março, nos primeiros dias de trabalho remoto, sem nenhum contratempo, e o resultado foi muito positivo. A percepção dos servidores da área meio foi de contentamento, porque era uma demanda do pessoal conseguir trabalhar remotamente, e nós conseguimos efetivamente, estamos trabalhando. São poucas as áreas da administração que não conseguem fazer o trabalho remoto, como o pessoal da manutenção de prédios, de vigilância, e esses estão, então, com um trabalho significativamente reduzido. Mas, em torno de 95% do Tribunal de Contas está trabalhando plenamente em trabalho remoto. Pois é interessante essa experiência que certamente vem sendo observada no Brasil, em outras instituições também, Renata, que envolve a própria produtividade
das instituições durante a pandemia, por esse tipo de nova relação constituída no trabalho remoto. No caso do Tribunal de Contas, foi perceptível algum tipo de mudança na produtividade? Os dados do tribunal estão mostrando aumento na produção ou diminuição, ou mais ou menos não houve uma alteração do ponto de vista dos resultados oferecidos pelo trabalho à distância? A percepção dos servidores é de que houve um aumento de produtividade em geral. A gente avalia que a produtividade não se alterou significativamente, não prejudicou, né? Nós não tivemos prejuízo neste afastamento, com exceção, como eu disse, das áreas de manutenção predial. Então, foi bem positiva essa avaliação. E no começo, o que acontecia era o seguinte: nós estávamos despreparados, principalmente a área meio, para fazer esse trabalho à distância, e nos mantínhamos muito conectados e em contato permanente, praticamente, com os recursos de e-mail, do WhatsApp, das salas de reuniões virtuais. E no início nós dedicamos muito tempo ao tribunal para conseguir colocar em ordem a casa, porque a saída para o trabalho remoto, principalmente na área meio, implicou em adaptações muito significativas. Por exemplo, os processos físicos que nós temos, e a maioria dos processos administrativos estavam ainda em meio físico, tiveram que ser convertidos em meio digital. Então, no começo, nós estávamos muito ansiosos de como é que isso ia acontecer e passávamos muitas horas trabalhando. Na área da direção administrativa, nós ficávamos das 8 às 8, das 8 às 20. Então, assim, foi bastante puxado para o pessoal no começo, ficou um pouco sobrecarregado, mas com o tempo a gente conseguiu adaptar as nossas vidas e as demandas do tribunal com essa realidade. Hoje em dia a gente tenta respeitar os horários habituais de cada um dos servidores, para que isso nos traga um pouco mais de tranquilidade. E a gente conseguiu isso, estamos agora levando essa máquina de uma maneira bastante azeitada, digamos, e conseguindo cumprir praticamente todas as nossas demandas do Tribunal de Contas. Sim, esse dado é muito importante, né? Porque alguns estudos que já estão sendo publicados durante a pandemia mostram, por exemplo, que há uma espécie de um estresse que é produzido por essa conexão constante, né, de servidores que passam, às vezes, o dia inteiro sem ter condições de se dedicar à família, e há um problema também que envolve adoecimento na área mental, há várias situações bastante delicadas para se lidar. E tu, como diretora da administrativa do tribunal, coordenaste um estudo, uma pesquisa com os servidores a respeito desses temas. Tu podias relatar para nós como é que foi essa pesquisa, Renata, que eu imagino que seja inédita nos tribunais de contas do Brasil. Durante a pandemia, pelo menos, eu não tive notícia de nenhuma outra iniciativa desse tipo. Como foi a pesquisa e quais são os principais resultados que vocês encontraram? Claro. Na verdade, Rolim, nós fizemos 3 pesquisas desde que começou a pandemia e o início do trabalho remoto. Já no início, em abril, nós fizemos um primeiro levantamento de satisfação, de averiguação das dificuldades e da percepção dos servidores, mas aí somente com os gestores do Tribunal de Contas. Depois, nós tivemos uma pesquisa de caráter obrigatório que atingiu 98% dos servidores do tribunal, que foi relacionada à questão da Covid mesmo. Nós procuramos levantar qual era o perfil, digamos, sanitário dos servidores, quem tinha problemas como comorbidades, fosse do grupo de risco, quem convive com o grupo de risco ou que tivesse crianças em idade escolar que estavam em casa, né? E, por fim, essa última que nós fizemos, a mais recente, foi com a totalidade dos servidores e numa pesquisa um pouco mais ampla daquela com gestores, mas ainda repetindo algumas questões que se avaliou lá em abril. Essa pesquisa mais recente foi agora em agosto. Ela nos trouxe algumas surpresas. No início, na primeira pesquisa com os gestores, era perceptível que o pessoal estava bastante empolgado com a possibilidade de fazer o seu trabalho em casa, né? Que era uma demanda de muitos servidores e restrita a aproximadamente 23% dos servidores do Tribunal de Contas, como eu comentei, da área de instrução e da área de fiscalização.
Então, nós esperávamos, tínhamos uma expectativa que, passando o tempo, essa euforia, digamos, passasse um pouco e que talvez viesse um estresse, né, um cansaço. E a pesquisa não demonstrou exatamente isso. Nós percebemos, inclusive na área do serviço de perícias médicas, que é vinculado à direção administrativa, uma demanda bastante grande dos profissionais da área de saúde mental. Nós passamos a atender os servidores de forma remota, e isso também foi uma grande novidade para o Tribunal de Contas, e dessa forma nós podemos atingir os servidores que trabalham em nove regionais que nós temos distribuídas pelo Estado. Então, a demanda da área da saúde mental aumentou significativamente. Isso a gente percebe também na pesquisa, em que mais ou menos 13% do público que respondeu à pesquisa, que foi 75% dos servidores do tribunal, alegaram que estão com dificuldades psicológicas. Mais ou menos o mesmo percentual alegaram problemas físicos, que a prisão, digamos, né, numa cadeira e essa necessidade de reuniões virtuais que nos prendem muito, porque quando a reunião é presencial, a gente se desloca por dentro do Tribunal de Contas, a gente levanta, a gente serve café. Então, assim, nós passamos a ser muito mais sedentários. Isso refletiu no aspecto físico e no psicológico também. Mas assim, a satisfação foi uma coisa que nos chamou a atenção, e teve uma pergunta desse último questionário que diz respeito às sensações dos servidores. Então, nós podemos dividir, digamos, entre sensações boas e ruins. Nos surpreendeu que a maioria foram mais manifestações em relação às sensações positivas do que negativas. Por exemplo, 48% dos servidores que responderam à pesquisa disseram que estão com sensação de esperança. 34% de confiança e 41% de otimismo. Em relação às sensações negativas, nós temos a maior manifestação foi no sentido de preocupação, em que 29% dos servidores manifestaram essa sensação. Então, isso para nós foi uma surpresa, porque individualmente a gente percebe nas conversas com servidores que estamos sim cansados, mas a gente está com uma perspectiva boa, apesar de tudo, e muito, Rolim, em função do apoio da administração ao entendimento de que a preservação da vida é o mais importante neste momento. Nós temos o privilégio de ter as condições técnicas, a infraestrutura necessária para manter 95% das pessoas trabalhando em casa sem maiores contratempos. Então, assim, isso refletiu muito positivamente no moral dos nossos colegas. Isso é uma coisa bastante perceptível nessa pesquisa que a gente fez. E a partir desses dados, Renata, o tribunal planeja já, claro, como será o seu futuro, como será depois da pandemia, sabe-se lá quando será esse após a pandemia, mas em um momento as instituições todas terão o retorno ao trabalho presencial. A pesquisa oferece alguns caminhos para se pensar isso, ou ainda é muito cedo para se imaginar como será esse retorno no pós-pandemia? Sim, Rolinha, a pesquisa nos traz os indicativos, inclusive, de como é que nós vamos receber os servidores neste retorno. Nos serve de parâmetro para criar algumas ações novas, inclusive, para atendimento dessas questões de sofrimento físico e psíquico dos servidores. Nós estamos agora, em seguida, lançando o programa da ginástica laboral para todos os servidores. Nós teremos horários fixos de ginástica laboral. Esse já é um projeto que há muito tempo existe presencialmente no tribunal, que atende a todos os setores que demandem esse serviço e que faz um bem incrível, facilita bastante o relaxamento e melhora um tanto também as consequências da gente trabalhar muito tempo sentado. Então, esse projeto a gente viu necessário em função justamente dessa pesquisa, né?
Tem outras questões também que nos facilitam, que nos alertaram para a necessidade de intensificar o atendimento na saúde mental. E também, por fim, nós estamos programando, então estamos com protocolos de retorno prontos praticamente, para ver como é que nós vamos nos portar em conjunto e individualmente dentro do tribunal, dentro de uma perspectiva de que essa pandemia não vai embora tão cedo, nós teremos pelo menos um ano ainda de convivência com essa realidade. E também, assim, nós estamos agora num processo de revisão da nossa legislação sobre o trabalho remoto, porque ela estava adstrita à área do controle e da fiscalização, e agora ela vai ser ampliada para todos os setores, isso é o que se espera, que possam realizar as suas atividades remotas. Então, essa pesquisa é bastante significativa, porque nos deu um olhar de como é que está a percepção dos servidores, dos membros e dos estagiários em relação à sua vida laboral e à sua vida pessoal também. Porque dentro de algumas questões a gente perguntou sobre a adaptação com a vida em casa, com seus familiares. Isso nos dá um norte assim, de que nós podemos trabalhar com um contingente muito maior de servidores em trabalho remoto e que isso vai nos trazer uma possibilidade, inclusive, de rearranjo na estrutura da casa, de melhor distribuição dos espaços, que é uma dificuldade que nós tínhamos. Então, assim, tem uma perspectiva de mudança significativa do trabalho do Tribunal de Contas em relação à estrutura física. Muito bem, eu quero retomar a pesquisa logo adiante para fazer outras perguntas, mas agora eu queria fazer uma janela que nós temos aqui com os nossos convidados sempre, que a gente chama de frase de atitude, Renata. A ideia é ouvir a tua opinião sobre uma frase que nós separamos aqui, que vai aparecer agora aí no vídeo. A frase de atitude que eu escolhi é da Malala Yousafzai, que é: nós percebemos a importância de nossa voz quando somos silenciadas. O que essa frase te sugere, Renata? Bom, Rolim, além do fato de que o ser humano muitas vezes só percebe as suas perdas quando elas acontecem, isso é mais ou menos da natureza humana, né? Isso me traz, assim, a Malala é uma figura bastante significativa, uma menina que aos 17 anos foi prêmio Nobel, e ela começou todo o seu ativismo a partir justamente das limitações e da perda de oportunidade de estudo das meninas paquistanesas. Então, embora a perda, e nós estamos vivendo muitas perdas de direitos sociais nos últimos anos, isso nos traz um aspecto positivo, eu avalio, que é de reação a essas perdas. Hoje foi um dia muito significativo no Tribunal de Contas, foi instituído um grupo de trabalho para estabelecer um plano de combate ao racismo institucional. Isso é uma maneira de reação à perda da voz que nós temos tido ao longo dos tempos. E, por outro lado, também, a gente tem um movimento significativo dentro do tribunal, que está se fortificando um pouco, que é também da questão de gênero, né? Da busca da igualdade de gênero. E dentro da pesquisa, dessa última pesquisa que fizemos, nós inovamos e fizemos, então, questionamentos aos servidores sobre a sua autoidentificação com gênero e raça. E pela primeira vez, nós tivemos um retrato do Tribunal de Contas, do perfil do servidor do Tribunal de Contas relativamente à população do Estado, em relação a esses dois aspectos, identificação de raça e gênero. E nós vimos dentro que o tribunal é essencialmente branco e masculino. E a gente tem uma comparação assim bastante que nos ilustra a realidade do Tribunal de Contas, de ser bastante ainda hegemônico dentro da figura do sujeito universal, né, que é o homem branco. Então, a perda dos direitos nos traz, eu sou uma pessoa otimista, nos traz a perspectiva agora de uma reação a essa perda. E o tribunal está bastante engajado nessa administração,
a fazer, então, uma retomada dos direitos que se foram perdendo ao longo do tempo, e principalmente do direito das mulheres, né? E mais ainda das mulheres negras. A gente tem um percentual da população autoclassificada no Rio Grande do Sul de 10% de mulheres negras, e a representatividade dentro do tribunal nos cargos de comando das mulheres negras é de apenas 1,80%. Então, nós inovamos nessa pesquisa, é uma realidade que a gente pretende fazer em todas as pesquisas, repetir essa pergunta para poder fazer uma leitura bastante real do Tribunal de Contas em relação a essas questões de raça e gênero, então, de voz da diversidade. Né? Essa pesquisa foi interessante em relação a isso, e eu vejo, então, nessa frase um aspecto muito mais positivo, né? Embora as perdas sejam uma realidade, a constatação de que elas estão acontecendo nos fazem sairmos da zona de conforto para lutar por esses direitos. Esse é um tema super interessante, né, que a pesquisa traz. Na verdade, eu queria te ouvir um pouquinho, Renato, sobre essa relação no próprio tribunal com esse tema de gênero, por exemplo. Quando nós vemos os dados, eu não sei se vocês têm esses dados agregados por concursados, né? Aqueles que fizeram concurso, a distribuição de gênero entre os concursados. Eu me lembro dos dados dos tribunais de justiça do Brasil, e de uma pesquisa também nacional dos tribunais de contas, que havia uma certa semelhança, em alguns momentos até mais mulheres concursadas do que homens concursados nos tribunais. Mas quando se vai para as instâncias de poder, de direção, né, a relação se inverte muito fortemente, aí os homens ocupam quase sempre essas funções. E no caso do tribunal, nós temos a situação do conselho do tribunal, que são 7 conselheiros, todos eles homens. O tribunal tem 85 anos, comemora 85 anos, e teve ao longo da sua história uma conselheira mulher. No caso, isso estaria refletindo, de alguma maneira, esses padrões de exclusão das mulheres da cena pública. O poder legislativo, os governadores, ao selecionarem, indicarem conselheiros, não levam em conta essa necessidade do equilíbrio de gênero. Como é que tu avalias essa situação? Olha, Rolim, nós estamos desde 2011, a partir da iniciativa de uma colega que constatou em auditoria um problema bastante sério de desigualdade de gênero, inclusive de burla ao concurso público. E a partir dessa constatação da colega, nós criamos, ao longo desses 9 anos, um grupo de estudo de inclusão social vinculado à escola do Tribunal de Contas, e temos trabalhado muito nessa questão de ver o Tribunal de Contas e de buscar alternativas e propostas para que isso não se repita. Nós temos uma maioria de homens no Tribunal de Contas, e essa não é a realidade da população gaúcha, a maioria são mulheres, e nós temos uma dominância, como digo, de homens brancos, né? Essa pesquisa nos traz a perspectiva de poder trabalhar programas, projetos e ações de igualdade de gênero dentro do Tribunal de Contas. Dentre as membros do GEIS, que é o nosso grupo de estudos, tem uma especialista que está defendendo sua tese justamente nessa área de igualdade, em que ela propõe cotas por gênero e por raça para todos os cargos públicos. E isso é um desafio bastante grande. Nós temos, a partir desse grupo de estudo, a partir desta nossa pesquisa, uma perspectiva de proposição de estabelecimento de cotas, tanto de gênero quanto de raça. Por exemplo, Rolim, nós estamos agora fazendo uma minuta para rever a nossa normativa de estagiários. Nós não tínhamos e teremos uma cota para a raça também dentro da nossa seleção de estágios, porque o Tribunal de Contas há um tempo já bastante significativo que faz seleção dos seus estagiários, mas não tinha estabelecido cotas. Então, essa perspectiva da gente propor e de ser aceita alguns planos, algumas ações de igualdade de gênero e raça,
a gente vê como positiva nesse momento. E essa pesquisa trouxe a possibilidade de ter dados, porque sem as informações, Rolim, nós não temos como fazer propostas. Nós não conhecíamos até então a realidade do Tribunal de Contas. Estamos fazendo uma busca a partir dos concursos em que houve o estabelecimento de cotas raciais, fazendo uma busca do perfil dos servidores concursados. Mas nós só vamos conseguir esse perfil a partir de 2013, que foram os primeiros concursos em que houve cotas. Todas as pessoas que entraram antes no Tribunal de Contas, nós não temos essa identificação racial. Por isso, das proposições que o grupo tem é de fazermos um censo de raça e de identificação de gênero também, porque isso é uma coisa bastante velada também dentro do Tribunal de Contas, né, que são as diversidades. Então, nós queremos fazer um censo em que a gente possa conhecer o perfil dos nossos servidores, membros e estagiários no que diz respeito à sua autoidentificação de gênero e raça. Sim, isso é muito importante. Sem dados mesmo é impossível, né? Esse tema fica invisível, né? Porque não há como dar conta, digamos assim, dessa diversidade. No minuto que nós temos para encerrar o programa, Renato, eu queria só que tu pudesse nos dizer o seguinte, a respeito dos protocolos de segurança e de cuidados, né, com a pandemia que estão sendo preparados pelo tribunal. A ideia é que uma parte dos servidores retorne ao trabalho e outra parte permaneça em teletrabalho. Essa é a ideia. Aqueles que retornarão terão, então, algum tipo de postura diferente dentro da sede? Como vocês estão pensando isso? Sim, nós temos uma perspectiva de que, inicialmente, antes de haver uma vacina, que a gente consiga manter fora do trabalho presencial, ou seja, em trabalho remoto, todos aqueles que são do grupo de risco ou que convivam com o grupo de risco. E dentro das perspectivas de retorno ou não das escolas, também manter as pessoas que têm crianças em idade escolar também no trabalho remoto. Aos que vão trabalhar presencialmente, nós temos uma série de requisitos, inclusive o número de pessoas por sala, né? Todos aqueles cuidados de higienização, de ventilação, de postura dos colegas uns com os outros. Então, nós já temos um protocolo pronto, agora está sendo justamente trabalhado com a comunicação social, num trato visual desse protocolo, para que fique aficionado em toda a casa, de uma leitura fácil e rápida, todos os cuidados que a gente vai ter que tomar. Então, cada área vai estabelecer o número de pessoas de acordo com esses dados que nós obtivemos com a pesquisa do grupo de risco. Então, nós conhecemos dentro de cada setor do Tribunal de Contas quem são os servidores que estão no grupo de risco e quem são aqueles que estão aptos a voltar ao retorno presencial. Então, nós temos um mapa bastante interessante que nos permite fazer um retorno com segurança. Claro. Exatamente. Muito bem, Renata. Muito obrigado pela entrevista, pela tua presença no nosso programa. Ficamos por aqui. Esse foi mais um Atitude TCE Entrevista. Nos vemos na próxima semana. Até lá.